Opa, tudo bem? Aqui é Patrick Catapano e hoje nós vamos fazer mais um pão com fermentação natural. Eu vou mostrar para você como eu faço os meus pães aqui em casa com fermentação natural. Eu aprendi há muitos anos atrás a fazer o fermento natural em um livro muito simplista, bem bacana que eu comprei aqui na Itália, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Depois desse livro e de alguma prática a partir do conhecimento que eu adquiri nesse livro, eu comprei vários outros e coloquei várias outras técnicas em prática. Mas depois eu acabei voltando a essa prática mais simplista que eu gosto muito, que consiste basicamente em manter o fermento sólido, ou seja, alimentar ele sempre com o mesmo peso em farinha e metade de água. Ou seja, se o fermento está com 50 gramas, eu ponho mais 50 gramas de farinha e 25 de água. E com isso eu vou mantendo o fermento sempre sólido, aí eu aumento se precisar, eu vou alimentando mais sem descartar, ou vou mantendo ele pequeno para guardar. Nos últimos tempos, lendo um pouco sobre gelatinização do amido, eu acabei testando no próprio fermento natural para conseguir um pouco mais de estrutura e estabilidade. E não é que deu certo? O que eu faço? Eu uso água fervente ou água quente, acima de 60, 70 graus, para alimentar o meu fermento. Testei essa técnica por pelo menos nos últimos 3 meses para poder passar para vocês e dá super certo. Com essa técnica de utilizar água fervente, eu consigo recuperar o fermento mais rápido, ou seja, quando ele passa 10, 15 dias na geladeira, basta alimentar 2 vezes com água fervente que eu consigo equilibrar a acidez e consigo atividade rápida, ou seja, ele retoma muito rápido. E eu consigo também uma maior estabilidade da acidez no meu pão. É claro que se você tiver em lugares quentes no Brasil, é importante você alimentar com água fervente e aí levar para a geladeira para baixar a temperatura antes de fazer o pão. Não adianta pegar o fermento quente ali e fazer o pão, que isso vai atropelar os processos, vai acelerar o processo de fermentação e não é isso que a gente está buscando. Principalmente na fermentação natural, para conseguir um bom resultado, a gente quer um pouco mais de tempo. Então, alimenta o fermento com água fervente para gelatinizar o amido e ganhar estrutura e leva para a geladeira para baixar a temperatura. Aí depois que baixar a temperatura, você faz o pão. Depois de umas 2 horas em geladeira, ele vai baixar a temperatura e aí você faz o pão. Dá uma olhada no vídeo aí para ver como é que é. Se tiver alguma dúvida, só coloca aí embaixo que eu respondo para você, tá bom? Nos próximos dias eu vou estar gravando mais vídeos, vou estar falando mais sobre esse quesito fermentação natural, mas para quem também está começando a fazer agora, em breve eu vou fazer alguns pães com fermento biológico, aquele fermento de padaria, tá bom? Forte abraço, valeu! Bom, aqui eu peguei, esse fermento estava parado na geladeira há uns 10 dias mais ou menos, por isso ele está um pouco oxidado, mas está escuro também porque quando eu vou guardar por muito tempo eu uso uma farinha integral ou uma farinha de centeio. Então eu peguei 50 gramas dele, o resto eu guardei para fazer biscoito, alguma outra coisa, ou até para descartar. Coloquei 50 gramas de farinha, nesse caso farinha de sêmola de grano duro, ok? Então, 50 gramas de fermento com 50 gramas de farinha. Agora eu estou colocando água fervente, 25 a 30 gramas mais ou menos, ok? Porque essa é uma farinha mais integral, essa de sêmola. Cuidado, deixa esfriar um pouquinho para não queimar as mãos. Deixei ali uns 2 minutinhos parado e depois vou mexendo também com o fermento natural, que estava meio geladinho, para abaixar um pouco a temperatura para eu não queimar meus dedos. E aí sova, ou seja, mistura bem. Aí eu faço esse corte. Para que eu faço esse corte? Para dali 2 horas, quando eu for fazer de novo, eu perceber se ele fermentou ou não. Então, fiz o corte e deixo ele aí parado, tampadinho em temperatura ambiente, para ele fermentar um pouco. Depois de 2 horas eu fui lá conferir, ele tinha estufado um pouquinho. Tá vendo como o corte abriu? Isso mostra que ele está com uma atividade legal. Aí é só você olhar que ele está fermentado por dentro, tá vendo? Então, beleza, fiz a ativação. Aquele primeiro pedaço estava parado na geladeira há mais ou menos 10 dias, fiz a ativação com água fervente ou água quente e agora vou aumentar ele porque eu preciso de mais. Então, tinha 130 gramas, coloquei mais 130 de farinha, ok? 130 gramas do fermento na segunda alimentação, mais 130 de farinha, vou colocar aí 62, 65 de água fervente nesse caso também. Então você vê que eu coloco sempre o mesmo peso de farinha e metade de água, ok? Sempre deixo esfriar um pouquinho para não queimar minhas mãos e aí vou trabalhando um pouquinho para absorver toda essa farinha. Quando chegou no ponto, eu faço sempre esse corte e deixo descansar de novo.
Deixa descansar pelo menos umas 2 horas no mínimo. Descansou, ó, tá vendo como ele expandiu de novo? Quer dizer que ele fermentou bem. Expandiu novamente. Agora eu vou alimentar mais uma vez, a terceira vez, porque eu preciso de bastante fermento porque eu vou fazer biscoito também depois. Nesse caso aí, eu vou alimentar mais uma vez para aumentar a atividade dele e para sobrar um pouco para as outras coisas que eu vou fazer. Então, 300 gramas de fermento, 300 gramas de farinha. Estou quebrando um pouco o fermento porque ele já está grande para facilitar a mistura. E a água fervente novamente, ok? Enquanto eu estou alimentando o fermento, eu estou usando água quente ou fervente. Água de 70, 60, 70, 80 graus, acima de 60 graus. Eu uso sempre fervente para facilitar. Deixo sempre esfriar um pouquinho. Se tiver faltando água, coloquei mais um golinho que estava pedindo, estava muito duro. E aí vai. Não precisa desenvolver glúten nem nada, só sovar para misturar. Faz esse corte novamente para poder sempre ver a expansão e deixa descansando pelo menos mais 2 horas, sempre tampadinho. Depois dessas 2 horas, expandi um pouquinho aqui, dá para ver. E aí, se você quiser ver dentro também, é só abrir ele e você vai ver aquela teia de aranha de fermentação. Eu preciso só que inicie o processo de fermentação, né? Só o starter da fermentação. Não preciso que ele fermente demais, até porque você não vai acidificar. E aí eu vou fazer um pão de sêmola de grano duro, usando uma farinha maravilhosa aqui de Grani Antique, que é uma mistura de vários grãos de grano duro, né? De vários grãos de grano duro que faz a farinha de sêmola de grano duro. Para esses 600 gramas de farinha, estou usando 10, 11 gramas de sal, mais ou menos. Um pouco de melado de banana, que eu mesmo que fiz. Qualquer dia eu vou aí ensinar para vocês. É bem simples. E aí coloquei 425 gramas de água, que dá 70% para iniciar. E os 300 gramas de fermento eu separei. Então, nesse caso eu estou fazendo na maceira. Outro dia eu ensinei a fazer na mão, agora eu vou ensinar na maceira. Coloquei a farinha na maceira. Vou colocar um pouco da água, não tudo, tá? Para ver o quanto que essa farinha vai absorver. E iniciei, coloquei a água ali. Vou colocar para bater, para misturar um pouco inicialmente aí. Misturou um pouquinho, eu vi que estava muito seco, já coloco mais um gole d'água. E aí depois que misturou um pouco a farinha, eu vou colocar o fermento. Não coloquei no começo para não jogar a farinha para fora, tá? Deixei misturar um pouquinho, coloco o fermento. E aí misturou um pouquinho o fermento, eu já venho com o melado de banana, o melado de banana, depois eu vou explicar como é que faz, mas pode ser malte, melado de cana, mel, o que você quiser. E aí vou deixar trabalhar até desenvolver um pouco a malha de glúten. E aí eu vou colocar um pouco mais de água, que eu tinha calculado 70%. Nunca coloco a água de uma vez, tá vendo que eu estou colocando aos poucos, porque a farinha vai absorvendo devagar e vai ganhando estrutura. Deixo absorver a água que eu coloquei. E aí, para finalizar a massa, eu vou colocar o sal e o restante da água. Eu coloco sempre o sal no final para conseguir primeiro absorver bem a água que eu estou querendo colocar. E aí eu coloco o último gole de água. Eu poderia ter colocado primeiro o último gole de água, depois o sal, tanto faz. Tem vários métodos. E aí terminei de bater essa massa, desenvolvi bem o glúten, levo para esse bowl com azeite e dou a primeira dobra aí para conseguir ganhar a estrutura. Depois de 20 minutos mais ou menos, eu dou mais uma sessão de dobras, tudo isso na intenção de ganhar estrutura, porque essa é uma massa um pouco mais hidratada. Essas dobras servem para você ganhar estrutura para o pão. E depois de mais 20 minutos mais ou menos, a última dobra. E aí tampa e vai para a geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, retirei da geladeira umas 2 horas antes, porque ela faltava fermentar. Deixei dobrar de volume. A hora que dobrou de volume, agora eu vou modelar o filão. Você pode usar menos farinha na bancada. Eu usei bastante para mostrar que também não tem medo de usar farinha.
não tem problema, principalmente para quem está começando, e até porque essa massa é uma massa bastante hidratada para não ficar grudando demais. Tenta não colocar farinha dentro do pão, mas nas extremidades não tem tanto problema. E aí você precisa usar, fazer com que o pão tenha estrutura para conseguir ficar até mais um dia na geladeira ou dois e manter a forma. Então você tem várias maneiras de dar essa dobra aí, tem várias maneiras de você formar o filão ou fazer o pão redondinho. Nesse caso eu estou fazendo um pão mais compridinho. Eu uso uma cestinha que eu paguei baratinho aqui, de palha mesmo, coloco um pouquinho de farinha e aí coloco ele de ponta cabeça dentro dessa forminha aí. Fecho bem aí, selo bem, se não estiver bem fechado, dou mais uma fechadinha para certificar de que o pão vai ficar com estrutura. E aí vou fazer o segundo filão. De uma outra forma, eu não ligo muito para a maneira como eu dobro. Claro que tem técnica para isso, mas eu vou dobrando conforme me vem a inspiração. Existem várias maneiras de você fazer o filão aí. O importante é você entender como é que se ganha a estrutura, como é que você consegue estruturar o pão para ele manter firme a forma até a hora de ir para o forno. E a cestinha serve porque essa massa é bastante hidratada, senão ela perderia a estrutura. Conforme passam as horas, ela vai relaxando e vai perdendo a estrutura. Então a cestinha serve como apoio, né, como parede para o pão manter a forma. E aí eu vou fechar num saquinho e levar para a geladeira por mais 24 ou 48 horas, como você preferir. O tempo que você quiser. Dependendo da farinha, com mais tempo fica melhor. Tem que entender que farinha que você está usando também. E aí tirei da geladeira, já estava fermentado, então eu vou levar direto para a forma. Se não tivesse fermentado, eu deixaria mais um tempinho até terminar a expansão. Nesse caso já estava fermentado, eu levei direto. E aí dá um corte clássico, eu gosto de dar o corte meio lateral, com uma profundidade de mais ou menos 1 centímetro, ou o dedinho, como eu sempre falo. Ok? Dá para ver que ele está bem fermentado. Você vê que eu coloco o dedinho para ver se está com uma profundidade legal. Ok? E aí vai ao forno pré-aquecido a 200 graus. Eu tenho um forno bom aqui em casa, se você não tiver um forno tão bom, uma panela de pedra ou de barro pode ajudar bastante. Dá um vapor inicial, dou um vapor inicial de uns 5 segundos mais ou menos, com um vaporizador manual, e aí eu fecho o forno e deixo 1 hora. Eu abaixo um pouco a temperatura, porque meu forno é bem forte, então de 200 dei o vapor, é só para dar o vapor inicial. Eu abaixo para 180 e deixo mais ou menos 1 hora dentro do forno. Eu gosto de uma crosta bem espessa e bem crocante. Quanto mais tempo você deixar dentro do forno, obviamente, se o forno tiver equilíbrio, mais crocante vai ficar o pão, porque ele vai desidratando e formando uma crosta mais escura, mais caramelizada e mais crocante.